Pessoal, neste vídeo nós vamos prosseguir com a nossa leitura da biografia do Schopenhauer, mais precisamente a primeira biografia do filósofo, escrita por Wilhelm Gewina. No primeiro vídeo nós lemos o prefácio e agora nós vamos ler o primeiro capítulo. Como no outro vídeo, eu destaquei algumas passagens para ler com vocês. Neste capítulo, o Gewina se esforça ali para tentar mostrar para o leitor, para a leitora, quem eram os pais do Schopenhauer, né? Como eram os caracteres deles. Né? Então ele vai falar um pouco não só do pai e da mãe do Schopenhauer, mas também dos avós dele. Afinal de contas, o Gewina recorre à doutrina schopenhaueriana da hereditariedade das nossas características, que nada mais é do que o seguinte: segundo Schopenhauer, nós herdamos o nosso caráter ou a nossa essência, que é aquilo que ele considera imutável, inato e imutável no ser humano, do nosso pai. Nós herdamos do nosso pai. Enquanto que o nosso intelecto, a nossa inteligência, segundo Schopenhauer, nós herdamos da nossa mãe. E já que é assim, né, como diz o Gewina, vamos ver então como era o caráter do pai do Schopenhauer, da família, da parte paterna do Schopenhauer, e como era a inteligência das mulheres, da parte materna da família de Schopenhauer. Ok? Então vamos à leitura. Então ele diz: o bisavô, né, do Schopenhauer, o Andreas, teve a honra de hospedar Pedro o Grande e a imperatriz Catarina na propriedade dele, né? No fundo é a Johanna Schopenhauer que está dando esse relato. Provavelmente o Gewina encontrou essa informação em alguma carta, porque logo em seguida também ele vai citar uma carta do da Johanna Schopenhauer para o filho, né? Então, e a Johanna Schopenhauer, então, que conta que isso aconteceu. A seguinte história, né? Enquanto isso se passava quando ela já tinha o Arthur Schopenhauer, filósofo, né? E ele era ainda um bebê. Então, o avô do Schopenhauer recebeu ali o czar e a imperatriz, né? Na sua propriedade. E aí ele conta, entre aspas aqui: o czar e sua esposa percorreram a casa para escolher um quarto, e sua escolha recaiu sobre um dos quartos em que não havia nem fogão e nem lareira. Então, com um frio intenso, era necessário aquecer aquele cômodo. E aí, o que eles iriam fazer? Aí o Gewina diz: mas o velho senhor Schopenhauer soube muito bem o que fazer. Vários barris de conhaque foram levados até o quarto e, em seguida, despejados no piso de azulejos holandeses do quarto e, em seguida, acesos. Ou seja, ele jogou um monte de conhaque no chão e tacou fogo para esquentar o quarto para o czar e sua esposa. E aí o Gewina fala o seguinte: que o czar ficou exultante de alegria, né? Olhou para aquele mar de fogo que oscilava aos seus pés, né? Enquanto todas as providências eram tomadas para impedir a propagação do fogo. Assim que o fogo cessou, né? Acabou, o ilustre casal retirou-se para o quarto escaldante, cheio de fumaça e vapor. E na manhã seguinte, levantou-se sem enxaqueca e deixou com elogios o hospitaleiro teto de seu anfitrião. Gente, eu tenho a desconfiança que o Gewina aqui, ele quer destacar esse caráter impulsivo da família Schopenhauer, de modo geral, né? Além da teimosia, né? Tem alguns momentos que ele fala que eles eram teimosos, né? Inflexíveis. Colocavam uma coisa na cabeça e era aquilo, né? E também essa questão desse caráter impulsivo, né? De lidar com as situações
jogar conhaque no chão e tacar fogo. Gente, essa história é muito doida. Tá, vamos para o próximo ponto. E agora ele fala mais precisamente do pai do Schopenhauer, né? Creio que a pronúncia seja Heinrich Flores Schopenhauer. O que ele diz do pai do Schopenhauer? Ele diz que ele tinha uma estatura compacta e abaixo da média, com rosto largo como o de seu filho. Ele também sofreu de surdez desde a juventude, embora em grau mais elevado. Interessante esse detalhe, né? O pai de Schopenhauer tinha um déficit auditivo, que o Schopenhauer também herda de seu pai, né? Segundo Gevina, menos, né? Um grau menor de surdez tinha o Schopenhauer filósofo. Ele diz assim: seus olhos eram proeminentes e vivos, seu nariz curto, inclinado para cima e sua boca grande. Essas características eram tão pouco atraentes que quando ele entrou em seu escritório, o pai dele era um homem de negócios, né? E quando ele entrou no seu escritório, no dia 22 de fevereiro, e disse, né, com a cabeça aquecida: nasceu meu filho. Um dos funcionários que estava lá, o Gevina fala assim, confiando na surdez do chefe, levantou-se solenemente e o felicitou, dizendo: se ele se parecer com o papai, vai ser um belo babuíno. O Gevina fala que o pai de Schopenhauer era patrício e aristocrata, né? E além disso possuía um senso excepcionalmente assim forte de justiça e de liberdade. E que isso lhe rendeu a confiança e o amor dos seus concidadãos. O Gevina dá a entender que ele era uma pessoa bem querida, né, por quem convivia com ele. Que mais? Aqui, o Gevina já está destacando aqui, ó, uma característica ele fala assim, uma característica central de seu caráter é que ele se apegava com a mesma teimosia inflexível e implacável que também marcava a vida de seu filho. Tá dizendo que os dois Schopenhauer, gente, eu tô chamando Schopenhauer o filósofo, eu sei que aqui todo mundo é Schopenhauer, mas Schopenhauer, o filósofo, pai de Schopenhauer, mãe de Schopenhauer, é isso. Tá querendo dizer que o pai de Schopenhauer aqui era teimoso, inflexível, como o próprio Schopenhauer. Ele diz assim, vontade extremamente forte e, em questões importantes, quase teimosa e firme de ambos. E aí, ele conta um incidente aqui, que é um exemplo disso, de inflexibilidade, né, do pai de Schopenhauer, que é o seguinte. Neste contexto, né, eles moravam eles moravam em Danzig, né, que é onde Schopenhauer nasceu. E até então, Danzig era um local livre, né? Porém, estava sendo ameaçado de cair no controle da Prússia. E o pai de Schopenhauer estava muito preocupado com isso, né? Depois a gente sabe que vai cair nas mãos, vai ser dominada pela Prússia, né? Mas até então, neste incidente, o Gevina conta o seguinte, né, que Danzig foi cercada por soldados ali da Prússia, né, e o comandante dessa expedição foi alojado na propriedade dos Schopenhauers. E aí, depois, para expressar a sua gratidão ao velho senhor pela hospitalidade forçada, né, ele ofereceu uma livre entrada de forragem para os cavalos dele. E o pai do Schopenhauer escreveu agradecendo ao general prussiano, né, por sua boa vontade, mas disse que seu estábulo estava ainda abastecido e quando o estoque dele acabasse,
ele deixaria os cavalos dele morrerem de fome. Esse ódio ardente, né, contra os prussianos acompanhou toda a vida do pai de Schopenhauer, pelo que eu entendo aqui, que o Gevina conta. Né? E, tanto que em 1793, Danzig caiu nas mãos realmente da Prússia. E o Gevina diz que 24 horas após ter a certeza da dominação prussiana, o pai de Schopenhauer se mudou para Hamburgo. E o Gevina vai falar assim, com perdas significativas. Perdas aqui no caso financeiras, né, claro. Outro incidente, nesse momento o pai de Schopenhauer estava em Potsdam, assistindo uma parada militar. Ele estava bem vestido, conta o Gevina, né? Ele estava bem vestido, elegante, e aí ele foi convocado para comparecer no gabinete, né, do rei. E o rei o convidou repetidamente, insistentemente, para que ele se estabelecesse na Prússia, né? E ele, segundo palavras aqui do Gevina, orgulhoso republicano, cujo brasão de família ostenta a divisa nenhuma felicidade sem liberdade, não estava disposto a aceitar sua sorte das mãos do opressor de sua cidade natal. Este ponto também é super importante, gente, porque a cidade natal da família Schopenhauer, pelo que conta aqui o Gevina, o fato deles terem que sair da cidade natal, isso gerou na vida deles uma série de viagens. A impressão que eu tenho ao ler aqui o que o Gevina conta é que eles se sentiram desenraizados. A impressão que eles não tinham mais um local fixo ali. Eles perderam, que é algo que é importante para o alemão, a Heimat deles. Então eles viajavam muito, muito aqui. Neste capítulo, inclusive, o Gevina fala tem um momento que ele diz assim, eles tinham quase um desejo patológico por viagens. Eles estavam procurando, como se estivesse procurando um ponto para se fixar, porque eles perderam ali a identidade, perderam a terra natal deles. E aqui nesse ponto ele diz o seguinte, que descreviam o pai de Schopenhauer como um hábil homem de negócios. E segundo ele, um grão desse talento até passou para o seu filho, que era considerado imprático, pois esse também sabia fazer cálculos. O Schopenhauer se mostrou um bom comerciante em alguns momentos da vida dele. Depois nós vamos falar sobre isso, né? Claro, ele não se tornou um comerciante como era o desejo do pai dele. Ele foi educado para isso, né? Para se tornar um homem de negócios. Ele até tenta, mas ele vai para outro caminho. E aqui o Gevina fala assim, olha, esse ponto financeiro, né? Já falei da questão financeira. Ele é importante porque depois nós vamos falar da morte do pai de Schopenhauer, né? O Gevina diz o seguinte aqui. As frequentes viagens, muitas vezes longas e custosas, como eu disse, eles viajavam muito, interferiram no crescimento da riqueza da família, especialmente após a mudança para Hamburgo, onde perderam 1/10 de sua fortuna apenas em impostos de saída. E aqui, olha só que interessante, mais uma característica do caráter do pai de Schopenhauer, que além de ele ter um amplo conhecimento comercial, né, ele adquiriu uma educação intelectual incomum, diz o Gevina. E ele incentivou o filho, né, essa educação dele, a gente vai ver isso. E aqui, Gevina fala que ele incentivou seu filho a ler o Times, o jornal, dizendo que se podia aprender tudo nesse jornal. E segundo Gevina, o Arthur seguiu esse conselho paterno até o fim de sua vida. Aqui o momento do casamento entre os pais do Schopenhauer, outro detalhe importante. O Gevina faz questão de destacar algo no casamento dos pais do Schopenhauer.
Primeiro ele vai dizer o seguinte: ele, o pai de Schopenhauer, já tinha atingido seus 38 anos quando ele conheceu a mãe de Schopenhauer, resolveu se casar com a mãe de Schopenhauer, na verdade. Ela tinha 18 anos, ou seja, 20 anos mais nova do que ele. Ok. Ele disse que a família da Johanna Schopenhauer não era propriamente rica, né? Mas isso não era importante para o pai de Schopenhauer. E antes de eu continuar falando desse casamento, ele nota também aqui um temperamento. Agora ele vai falar da família da mãe do Schopenhauer, né? Como que era o avô, o temperamento do avô materno de Schopenhauer. Já falei da parte paterna, né? E da parte materna, como que era o pai da Johanna Schopenhauer, né? Vai dizer o seguinte, que esse avô do Schopenhauer, né, possuía um temperamento alegre, animado, né, como era a mãe do Schopenhauer. No entanto, todas essas boas qualidades eram às vezes obscurecidas por uma veemência de caráter indomável, como testemunhado por sua própria filha. Esse traço lançava uma sombra sobre suas virtudes, tornando a convivência difícil para aqueles que não o conheciam bem. Em momentos inesperados, até um motivo mais insignificante podia desencadear nele um acesso de fúria selvagem, embora breve. Nesses momentos, sua voz trovejante fazia toda a casa tremer, e todos os membros da família, até mesmo o cachorro e o gato, fugiam aterrorizados para evitar seu caminho. Aí ele complementa: apenas a esposa o sabia acalmá-lo. A esposa se chamava Elizabeth. E aqui ele diz que a Elizabeth, a avó materna, né, de Schopenhauer, teve uma educação que foi negligenciada. Mas ela tinha bom senso, um bom senso inato, um entendimento natural e aquela percepção rápida, né, própria da maioria das mulheres. Então ele diz que isso compensava suas lacunas com relação à sua educação. E agora aqui o Gevina vai falar do casamento propriamente dito dos pais do Schopenhauer. Ele faz questão de destacar algo. Ele está lendo provavelmente uma carta da mãe de Schopenhauer, porque está citando entre aspas, né? E é ela que está falando em primeira pessoa. Então, ele diz o seguinte: eu deveria me orgulhar de pertencer a este homem. E realmente me orgulhei. Mas não simulei amor por ele. Assim como ele não fez exigências nesse sentido. Aí o Gevina fala o seguinte: é importante notar que o autor de O Mundo como Vontade e Representação não deve sua origem a um casamento por amor. Sua mãe, embora absorvesse o fogo do temperamento de seu pai com uma mente clara, permaneceu distante do avassalador sentimento que chamamos de amor. Tá. Aí agora ele vai falar dos traços da mãe de Schopenhauer. Ela era a filha mais velha dos seus pais, herdou uma delicada forma, cabelo castanho, olhos claros. Seus traços, porém, eram mais amigáveis do que belos. Até a velhice, ela manteve uma graça em sua aparência e comportamento, que a permitiu satisfazer sua forte inclinação para a sociabilidade em diversos círculos.
A seguir, o Gavina vai falar sobre isso, que ela era super sociável, muito comunicativa, fazia amizades muito fácil, né? E aí ele diz aqui, ela se valorizava, estava ciente de suas qualidades e por vezes poderia até parecer orgulhosa. Aí ele diz que ela morre em Iena, né, no ano de 1838. Aí ele fala, o que faltava em educação formal para a mãe de Schopenhauer, né, na limitada esfera de seu lar, ela rapidamente compensou com o seu rico talento. Várias vezes ele chama isso de talento, essa, como eu falei, essa sociabilidade da mãe dele, né? O fato dela ser comunicativa. Então ele está querendo dizer assim, o talento que ela tinha, né, para essa socialização compensou aquela educação limitada que ela teve, né? O que mais? Aqui fala das viagens para Frankfurt. Ela gosta muito de Frankfurt, ela faz o seguinte comentário, né? Um sopro de ar pátrio me envolveu. Tudo me lembrava Danzig e a vida rica da cidade livre. O Gavina falou assim, naquela época ela estava grávida de seu filho, do Arthur, sem saber que este um dia encontraria sua segunda pátria e seu túmulo naquela cidade. Aqui ele tá falando, o Gavina tá falando assim, era pro Schopenhauer ter nascido na Inglaterra, que este era o desejo do seu pai, que ele nascesse na Inglaterra, mas não deu certo. E aí, ele nasceu em Danzig mesmo. Ah, é a escolha do nome. Ele fala da escolha do nome. O nome Arthur foi escolhido pelo pai considerando a futura carreira do jovem cidadão do mundo, como um homem do mundo, né? Pois se mantinha o mesmo nome em todas as línguas, quer dizer, não mudaria. O que mais? Aqui ele observa que o Schopenhauer foi para Hamburgo, quando ele tinha 5 anos, né? Foi quando Danzig foi dominada pela Prússia. E aqui é o momento que ele fala de novo. A perda da pátria parecia ter aumentado de forma quase patológica a ânsia de viajar do casal. Além das visitas regulares da jovem mulher à sua família em Danzig, em seu período de 12 anos em Hamburgo, foi interrompido por numerosas viagens maiores e menores. Ele diz que a mãe de Schopenhauer era fluente em inglês e francês. A observação dele. Ademais, o fato de que a jovem mulher vivia em um casamento que não a preenchia completamente e não a satisfazia certamente, contribuía muito para essa instabilidade e busca de distração. O que mais? Ele diz que o pai do Schopenhauer nunca perdeu de vista essa educação cosmopolita do Arthur. Esse sempre foi o seu objetivo também. Era o objetivo secundário das suas viagens, né? Quer dizer, não só viajar, mas para ensinar o filho uma educação cosmopolita ali, né? E com apenas 9 anos de idade, né? Seu pai o levou para a França e o deixou com um amigo de negócios em Havre, onde Arthur permaneceu por mais de 2 anos, recebendo aulas particulares
junto ao filho, seu colega da mesma idade da casa. O Gevina fala, essa foi a época mais feliz de sua infância. E ele se formou, que era o objetivo do pai, totalmente à maneira francesa. Ao retornar para Hamburgo, por via marítima, né? E sem companhia, o Arthur havia esquecido a sua língua materna e só conseguiu se readequar gradualmente aos sons ásperos do alemão. Ele então ingressou no Instituto Privado de Runge, onde os filhos das famílias mais proeminentes eram seus colegas de escola. Ali ele teve aula de latim, teve aula de religião. Aí o Gevina falou assim, mas ele não focou tanto no latim, tendo em vista a sua futura carreira como comerciante, né? Depois nós sabemos que ele vai estudar mais a fundo o latim. Aliás, o Schopenhauer diz que ele aprendeu latim em 6 meses. Aí aqui, Gevina diz o seguinte. Para desgosto do seu pai, que se preocupava com a educação do futuro comerciante, começou a brotar no coração do Schopenhauer, nessa época, uma ardente paixão pelas ciências. Ele até resistiu por um tempo, mas de tanto falarem na cabeça dele, né, ele pensou em matricular o filho, que hoje seria um ensino médio nosso, né, um ginásio. Porém, o pai de Schopenhauer era muito espertinho, ofereceu a alternativa para o Schopenhauer. Você prefere entrar imediatamente, né, no ginásio, ou renunciando de vez à carreira acadêmica, embarcar em uma longa viagem, cuja programação, na verdade, os pais já haviam elaborado. Aí o Schopenhauer prefere viajar. Depois ele vai se arrepender por um tempo dessa escolha, né, dele. Ele foi incentivado pelo pai a manter um diário de viagem. Aliás, Schopenhauer era um defensor de diários. Ele disse que isso era saudável para a mente, manter diários, para você se lembrar, né, das coisas que aconteciam. Gevina diz que ele se dedicou ao flautismo. O Schopenhauer tocava flauta. E aqui ele conta da impressão que o Schopenhauer teve quando ele visitou o Mont Blanc, né? Ele ficou maravilhado com aquela vista. E aí o Gevina nota justamente isso, esse espírito melancólico, né, dele. E aí o Gevina faz a seguinte observação sobre esse deslumbramento do Schopenhauer, né? Quão distante esse melancólico e sério jovem estava da afetação do comum sofrimento mundano é evidenciado por toda a sua vida. Dá-se daqui um trecho da carta da mãe de Schopenhauer de 1806. A mãe de Schopenhauer escreveu para o filho, né, contando sobre um saque que teve em Weimar. Ela diz o seguinte, eu poderia te contar coisas que fariam seus cabelos se arrepiar. No entanto, não quero fazê-lo, pois sei como você gosta de ponderar sobre o sofrimento humano. Essa foi a mãe de Schopenhauer. Aqui. Acontece a morte súbita do pai de Schopenhauer. É assim conta o Gevina. Aí o Gevina diz o seguinte, a natureza do incidente, né, ele caiu de uma abertura do sótão ou armazém, né, num canal. Sempre que eu abordo esse tema alguém pergunta, né, na sala de aula, como morreu o pai de Schopenhauer, porque as pessoas sempre querem saber sobre a vida de Schopenhauer, já falei sobre isso, né?
há um interesse muito grande para saber se ele teve algum trauma na vida dele. O trauma é a própria vida, né? Viver é um trauma. E aí os alunos sempre fazem a pergunta: professora, o pai do Schopenhauer caiu do sótão ou caiu do sótão? Falei, gente, vamos ver o que o Gevina diz sobre isso. Ele diz o seguinte, que esse acidente do pai de Schopenhauer, que caiu lá da janela do sótão até um canal, nós sabemos que Hamburgo é uma cidade conhecida como a Veneza alemã, né? Em virtude dos inúmeros canais que tem a cidade. Isso gerou alvoroço e correu o boato de que o pai do Schopenhauer teria cometido suicídio devido às supostas perdas financeiras. Por isso que eu tô falando, ele vinha ali perdendo dinheiro, né? Ele era um ótimo comerciante, mas essas viagens, né, foram custosas para ele. Mas aqui, no caso do Gevina, ele está dizendo que houve este boato de que, então, a morte do pai de Schopenhauer teria no fundo, caído do sótão, né? De livre e espontânea vontade, provavelmente. É possível. Por outro lado, Gevina observa o seguinte, que nessa época o pai de Schopenhauer já estava muito teimoso, né? Vou até ler aqui. Nos últimos anos de vida dele, se ele não sofria de distúrbios mentais, ao menos enfrentava ansiedades patológicas. E com a surdez crescente, tornou-se cada vez mais irritável e difícil. No entanto, o acaso poderia ser sugerido pelo fato de que o velho, sendo um autêntico gato de casa, costumava verificar tudo por conta própria. E numa tal visita ao sótão, poderia facilmente ter resultado em um acidente. Quer dizer, como ele gostava de verificar tudo como um gato, é possível que tenha sido um acidente. Mas, de qualquer modo, o Gevina aponta aqui que houve um boato de um suicídio. Olha esse comentário aqui do Gevina. Ele diz assim, este falecimento do pai de Schopenhauer deu à viúva e ao filho uma liberdade que, de acordo com seus caracteres, os levou rapidamente em direções opostas. O que é muito comum, né? Quando alguém da família morre, as pessoas se sentem livres para dar o rumo que querem dar à vida delas, né? Como nota aqui o Gevina, devido ao caráter de cada um aqui, que eram opostos, né? Tomaram caminhos opostos. A mãe de Schopenhauer vai para Weimar com a filha, Adele, que era irmã de Schopenhauer, que até então não tinha nem aparecido aqui no texto, né? Do nada aparece a Adele aqui. E o Schopenhauer fica na cidade. E o Gevina falou assim, ela saiu de casa e deixou o filho lá, na cidade. E ele observa que 14 dias depois que ela havia se estabelecido, né, na cidade, ela conseguiu formar laços de amizade com todas as celebridades da cidade, graças ao poder unificador de experiências grandiosas em comum, sua simpatia e, de novo, ele nota, seus talentos. Aí ele fala assim, ela foi surpreendida, ela mesma, pela repentina revelação de suas capacidades, por um talento até então adormecido. Ela desfrutou dia após dia da companhia de homens extraordinários que naquela época faziam parte de Weimar ou eram atraídos para lá, de regiões mais distantes da Alemanha. De fato. Ela se destacou e se sentia à vontade. Permanecera suficientemente abastada para viver confortavelmente e reunir diariamente esse rico círculo de amigos ao seu redor. Seu convívio simples, mas estimulante, tornou sua casa o centro da vida intelectual e social.
Esse era o chamado Salão da Mãe do Schopenhauer. Reunia os maiores intelectuais da época. Nós sabemos, né, quem estuda Schopenhauer, conhece pouco da vida de Schopenhauer, já sabe, né, que foi, por exemplo, a mãe dele que o apresentou a Goethe, né, dentre outros grandes intelectuais ali da época. Ele fala aqui que todos se sentiam em casa e à vontade na casa da mãe de Schopenhauer. Aqui ele fala, ele cita uma série de celebridades. Seu salão reunia 2 vezes por semana homens como Goethe, Heinrich Meyer, Grimm, dentre outros. Aqui tem vários. Schlegel, né, que ele cita. Ela também era bem-vinda na corte, desfrutando da amizade da duquesa Amalie, esposa do duque Karl August, dos duques, enfim, de então grão-duque, herdeiro, enfim, outros aqui. Aí ele fala que com sua biografia, ela então deu início à sua carreira literária, na qual em poucos anos ela se tornou uma das escritoras mais queridas, tá? No mesmo parágrafo, logo em seguida dessa frase que eu acabei de ler, o Gevina diz o seguinte: enquanto isso, o seu filho, profundamente abalado pela perda repentina do amado pai, quer dizer, ele está notando aqui que o Schopenhauer ainda não tinha conseguido lidar direito com a morte do pai, né? Ele manteve a carreira indesejada, né, de comerciante, mas não a levava tão a sério. Quer dizer, enquanto a mãe estava ali naquele círculo de amizades com os intelectuais, ela se tornando uma das escritoras mais lidas, mais famosas, ele ainda não tinha superado a morte do pai, né? E aí, o Schopenhauer decide voltar para casa não, ele já estava em Hamburgo, né? Ir para a mesma cidade onde a mãe estava. A mãe aceita, né? No fundo, ele estava abdicando da sua carreira de comerciante. O Gevina diz assim: é necessário mencionar que a mãe de Schopenhauer ela não se opôs à decisão do filho de largar essa carreira de comerciante. Ao contrário, ela desejava do fundo do coração dela que o filho tivesse sucesso com essa escolha rápida, né? E lhe ofereceu conselhos e apoio maternal, diz o Gevina. Só que ela o deixou em Gotha, em outra cidade. E aí ela vai explicar por quê. O Schopenhauer não fica muito tempo em Gotha porque ele brigou ali com... Não brigou, ele zombou de um professor lá, que estava tendo aula particular em Gotha, e ele zombou de um professor e o professor resolveu encerrar as aulas particulares com ele. Então ele fica apenas meio ano. Depois ele volta para Weimar, onde estava a mãe dele. No entanto, nota o Gevina, ele não voltou a morar com a mãe, porque ela não queria. Olha o que ela escreve sobre isso. Ela lhe escreveu antes da mudança do filho: é necessário, para minha felicidade, saber que você está feliz, mas sem ser testemunha disso. Sempre lhe disse que seria muito difícil viver com você. E quanto mais de perto o observo, mais essa dificuldade parece aumentar, pelo menos para mim. Aí, é longo, eu tô citando alguns trechos dessa carta, né? Não lhe escondo que enquanto você for como é, eu preferiria fazer qualquer sacrifício a tomar essa decisão. Não ignoro suas qualidades
E o que me afasta de você não está em seu caráter, não está em seu interior, mas em seu exterior, em suas opiniões, em seus juízos, em seus hábitos. Em resumo, não posso concordar com você em nada que diga a respeito do mundo exterior. Também seu descontentamento, suas queixas sobre coisas inevitáveis, seu semblante sombrio, seus julgamentos bizarros, que você pronuncia como oráculos, sem que ninguém possa objetar, me oprimem e desagradam o meu humor alegre, sem que isso lhe ajude em nada. Seu interminável discutir, suas lamentações sobre o mundo estúpido e a miséria humana me causam noites ruins e pesadelos. Essa é a mãe dele escrevendo para ele. Aqui ela está se referindo à miséria do mundo, que é justamente a palavra que Schopenhauer usa, Elend, né? Isso lá em 1807, essa observação que a mãe faz do próprio Schopenhauer, tá? Ou seja, vocês que falam que Schopenhauer é infeliz, sombrio, ó, tá apenas dizendo que vocês têm razão do ponto de vista da mãe dele. Essa observação da mãe, né? E esse é um lado da história. Claro, eles têm muitas cartas trocadas. O Gevina está destacando algumas aqui. Alguns trechos. Depois ele continua dizendo que quando Schopenhauer estuda em Gotha, ele tinha um mínimo de companhia, de amizade, mas não tanto. Tinha exercícios de latim, de retórica. E aí ele vai para Göttingen. Lá ele se matricula na faculdade de medicina. Sim, gente, o Schopenhauer largou medicina para fazer filosofia. Mas aqui vem a virada. Aqui inicia a fase de Schopenhauer na filosofia. O Gevina destaca algumas coisas aqui. Que ele tinha se matriculado em Göttingen, na faculdade de medicina, mas logo sob a orientação de Schulze, passou para os estudos filosóficos, onde encontrou sua verdadeira vocação. Esse orientador dele teve uma influência decisiva, diz o Gevina, no início de sua pesquisa filosófica, aconselhando Schopenhauer a concentrar toda a sua atenção, a princípio, em Platão e Kant, e a não considerar nenhum outro, especialmente Aristóteles e Spinoza, até que aqueles autores, né, no caso Platão e Kant, fossem dominados. Havia esperança de obter informações biográficas sobre esse período de sua vida, diz o Gevina, né? Esse período do Schopenhauer, que ele faz a transição da medicina para a filosofia, que, segundo o Gevina, é de 1809 a 1811, através de Bunsen, que era um amigo, um colega de estudos do Schopenhauer na época, e se aproximara intimamente dele. Porém, esse colega morre. A morte, que em breve levaria seu amigo de juventude, frustrou todas essas possibilidades. Ele destaca aqui, o Gevina, que Schopenhauer não participava da vida estudantil propriamente dita. Ele mantinha contatos amigáveis com algumas pessoas. Aqui, em 1811, o Schopenhauer vai para Berlim, atraído pela fama de Fichte. Porém, como nota o Gevina, quem foi? Minha gata está assistindo aqui, ó, o vídeo. Você gosta de Schopenhauer, hein? Então, como nota o Gevina, o Schopenhauer foi para Berlim, né, atraído pela fama do Fichte. Mas, durante um tempo, ele se dedicou com o máximo empenho à compreensão das abstrusas palestras sobre os fatos da consciência, a teoria do conhecimento, do Fichte.
E aí ele começa a desqualificar que tanto a filosofia do Fichte quanto a aparência do Fichte. Ele diz assim, a aparência pessoal de Fichte e o estilo de sua apresentação na cátedra eram completamente desagradáveis para o Schopenhauer. Um homem pequeno, com cabelo áspero, rosto rubro, olhar penetrante, que impunha aos estudantes do alto da cátedra, com um ar patético, vazio, frases como é porque é como é. Ele diz que o Schopenhauer foi persistentemente diligente, se esforçou sinceramente para adquirir um verdadeiro conhecimento filosófico, que isso é evidenciado nos seus cadernos de aula, que ele deixou de 1810 e 1811. Schopenhauer teve aulas de magnetismo, a gente sabe que ele escreveu sobre magnetismo animal, né, na sua obra Sobre a Vontade na Natureza, que é a mesma obra que ele escreve sobre magia. Aí o Gavin observa o seguinte: as disciplinas jurídicas e teológicas foram negligenciadas, e não se pode negar que seu pensamento nessas áreas permanecem relativamente mal desenvolvidos. Que mais? Claro, não podia deixar de falar do Hegel, né? Sofista aqui, ele falava sofista Hegel, virtuoso dialético do nosso século, que ele debochava, o Schopenhauer debochava das frases do Hegel. Frases do tipo assim: nas universidades aprende-se apenas o que se deve aprender depois. Contudo, sobre Hegel, ele dizia que este carecia de espírito e o chamou de um doce senhor, cujos diálogos são apenas uma conversa consigo mesmo, dividida artificialmente. É isso, gente. Fim do primeiro capítulo. Como eu disse, o Gavina tinha por propósito aqui traçar um perfil do Schopenhauer, da família Schopenhauer, dos pais do Schopenhauer, para mostrar para o leitor de onde é que veio o Schopenhauer, né? Como que eram as características dos seus pais, como ele foi na universidade, como foi a vida dele, de modo geral, brevemente ali falando. Próximo capítulo, como ele floresceu. Ok, gente? Muito obrigada pela atenção. Um beijo. Auf Wiedersehen.